Como esse curso é um curso de criação tipográfica, obviamente as fontes são muito importantes. Você pode baixar fontes de qualquer site que você já conheça de download de fontes, de venda, licenciamento de fontes, e instalar normalmente no seu sistema operacional, que o Premiere Pro vai reconhecer automaticamente. Porém, a própria Adobe também oferece uma ferramenta de escolha de tipografia que é muito interessante, que permite você utilizar diversos filtros para encontrar a tipografia que você realmente precisa. E é muito fácil daí de você licenciar e instalar essa fonte no seu computador. Vamos ver aqui nessa aula como a gente pode utilizar essa ferramenta. O primeiro passo é acessar o site fonts.adobe.com. Assim que você abrir ele, vem aqui no cantinho para realizar o login nesse site. Quando você completar o seu login, você pode utilizar aqui em cima a barra de pesquisa para pesquisar por uma determinada fonte. Se você quiser, você também pode clicar neste botão aqui procurar fontes. E aqui você vai direto para a ferramenta de filtros. E aí você não precisa escrever nada no campo de pesquisa se você ainda não souber exatamente pelo que você está procurando. Aqui embaixo você vai ter várias opções diferentes para ativar os seus filtros. Por exemplo, você pode pesquisar aqui por um tipo específico de linguagem. E eu vou colocar aqui português. Na sequência, eu posso pesquisar por um tipo de característica estética. Por exemplo, aqui eu quero uma fonte de caligrafia. Na sequência, você pode procurar por outras características, como o tipo de fonte, a espessura, a largura, o contraste entre as características da letra, entre outras opções. Além de realizar aqui o filtro, você pode vir aqui e escrever uma palavra para utilizar de exemplo para visualizar essa fonte. Então, por exemplo, se você fosse fazer um texto de casamento, você poderia escrever casamento. E aqui embaixo encontrar qual fonte que fica mais bonita para essa determinada palavra. Quando você encontrar a fonte que você gostou mais, você pode clicar sobre ela e ele vai abrir aqui uma visão expandida dessa fonte, com alguns exemplos de uso e as suas variações, que no caso dessa fonte não tem. Se você gostou da fonte e quiser utilizar, basta clicar aqui em ativar fonte. Clique em OK e pronto. Assim que você abrir o Premiere Pro, essa fonte já vai estar disponível. No caso é a fonte P22. Eu vou vir aqui no Premiere, clicar aqui com a ferramenta de texto na tela e escrever casamento. Seleciono todos os caracteres, utilizei o atalho Ctrl A no Mac Command A para selecionar tudo. E aqui no painel Essential Graphics, na parte de texto, eu vou escrever P22. E já está aqui a fonte. Posso controlar o tamanho e utilizar aqui as opções de alinhamento para centralizar na tela. E pronto. Vamos escolher uma outra fonte. Eu vou clicar aqui em voltar e vamos testar agora o nome dos noivos. João e Maria. E agora a gente pode vir aqui procurar por outras características. Eu ainda quero aqui caligrafia, mas eu quero aqui um texto com mais contraste. E eu gostei bastante deste. Este daqui, como vocês podem ver, eu já tinha favoritado. Basta clicar nesse coraçãozinho para favoritar a fonte. Eu vou clicar aqui em exibir família, ou clicando aqui ele faz a mesma coisa. E ele vai abrir aqui alguns exemplos de uso. E aqui embaixo opções da família. E no caso aqui também só tem uma opção. Se você gostar, basta clicar aqui novamente em ativar fonte. Clico em OK. E essa fonte se chama Compendium. Volto no Premiere e pronto, já tenho aqui as minhas duas fontes escritas. Para finalizar, eu vou colocar também somente o efeito de e-comercial. Então eu vou voltar aqui e eu vou escrever somente o e-comercial. Assim eu consigo ver se aquela fonte possui esse tipo de caractere e se ele é bonito. E eu posso procurar qual que eu acho que combine mais para a composição que eu quero fazer. E eu gostei bastante desse. Mas na verdade eu queria um que fosse com maior espessura. Então eu vou tirar aqui o contraste e ativar a espessura. E esse aqui bem espesso eu achei que ficou interessante. Então eu vou selecionar ele e clico também aqui para ativar a fonte. Esse tem várias opções, então vamos olhar aqui embaixo qual a opção que a gente quer. Eu quero aqui alguma das mais espessas, então eu vou escolher essa daqui. Clico em ativar, clico em OK. Essa é a fonte Brioso. E o processo é o mesmo. Volto aqui com a ferramenta de texto, clico na tela, escrevo o e-comercial e mudo aqui para Brioso. Vou aumentar aqui o tamanho e posicionar no meio da tela. E aqui eu quero mudar a transparência, a gente vai ver no decorrer da aula esses parâmetros com mais calma, mas eu quero aqui diminuir a transparência, colocar bem baixinho, 10 por exemplo, e colocar ele como fundo só para fazer aqui um efeitinho. E pronto, a gente criou já aqui o nosso texto. Aí é bem fácil a gente poder fazer outras variações. A gente pode simplesmente arrastar com a tecla Alt e voltar no Typekit, escolher outras opções de fonte e testar outras combinações, até a gente encontrar a composição que a gente achar mais legal. Além da escolha de fontes, a gente também tem que escolher a paleta de cor da nossa composição. E a Adobe também oferece uma ferramenta para facilitar esse processo, que é o Adobe Color. Vamos ver como a gente pode utilizar essa ferramenta. Para acessar o Adobe Color, escreva no navegador color.adobe.com. Não esqueça de fazer o login aqui na direita e pronto, você já vai ter acesso aqui ao Adobe Color. Essa ferramenta é muito simples de utilizar.
ela vai ter aqui na esquerda algumas regras de cor que você pode utilizar, como por exemplo, cores análogas, que são aqui cores muito próximas, semelhantes entre si. Cores monocromáticas, assim você tem variação de um único rio, de um único tipo de cor. Em tríade, você vai ter aqui cores exatamente a 120 graus uma das outras. Então, com bastante contraste entre elas. Cores complementares, 180 graus, são as cores opostas umas às outras. Assim você pode ter uma cor base e uma cor de destaque. Por exemplo, meu texto poderia ter aqui a cor amarelo e a tarde atrás dele uma cor azul, dando bastante destaque ao amarelo. Você também pode utilizar aqui cores complementares, mas numa tríade. Então você vai usar aqui o dividir complementar. Você tem cores análogas e uma cor complementar a ela. Aqui a mesma ideia, porém com mais opções de cor. Em quadrados vai ter 90 graus de distância a cada uma das cores. Composto, você vai ter também aqui uma composição de cores complementares e cores análogas. Sombra, você vai ter variações somente de luminância de uma determinada cor. E personalizado, você ativa e você pode mexer essas cores da forma que você quiser, encontrando aqui as cores como você achar melhor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, cores complementares. E assim a gente pode escolher uma cor e a sua cor complementar aqui embaixo. Se você quiser personalizar mais essa cor, basta vir aqui, clicar na caixa e você vai ter aqui o controle de personalização. A princípio, ele está utilizando aqui o modo de cor RGB, então eu posso mudar a quantidade de vermelho, verde, azul ou de luminância numa determinada cor. Então imagine que eu quero utilizar aqui cor base ciano, mas eu quero um ciano mais claro. Eu vou vir aqui no brilho, que é a última opção, e eu aumento esse brilho. Se eu quero mais escuro, eu diminuo esse brilho. Se você quiser utilizar outro padrão de cor para combinação, você pode vir aqui e trocar. Por exemplo, eu posso utilizar aqui o HSB, que permite eu escolher o pigmento, a saturação desse pigmento e a luminância. Imagine que você queira trabalhar com cores bem saturadas, aqui eu tenho o controle dessa saturação. Então eu vou escolher aqui um ciano bem vivo, bem saturado. Em contrapartida, se você quer tons mais pastéis, mais mutados, mais suaves, eu posso diminuir aqui a saturação. Aqui no caso eu achei que ficou um pouco escuro, então eu vou clarear um pouquinho. E pronto, eu construí aqui a minha paleta de cor. Perceba que aqui do ladinho, ó, ele vai aparecer aqui a sua paleta de cor. A partir daqui eu posso salvar na minha livraria. Ele vai perguntar em qual das minhas livrarias que eu quero salvar. Se você ainda não tiver criado nenhuma, você pode usar o sinal de mais para criar. Então, vou clicar aqui no sinal de mais para exemplificar. E vou chamar aqui de curso. E clico em criar. E agora na lista, eu vou selecionar aqui o curso. Na sequência, eu posso dar um nome para esse tema. Então, vou chamar aqui de tons pastéis. E poderia colocar uma tag se eu quisesse. Por último, eu vou ativar se eu quero também publicar no Color, quer dizer que outras pessoas podem encontrar essa minha própria paleta de cor. E clico em salvar. Como que a gente vai utilizar isso no Premiere agora? A gente vai voltar lá para o Premiere. E aqui no Premiere a gente vai abrir a livraria. Então, eu vim aqui em Window e procuro por Libraries. E aqui está a minha livraria. Aqui a gente já consegue ver a minha paleta de cor padrão para as composições do AV Makers. Eu deixo salvo dentro da minha livraria, Kit AV Makers. Eu vou clicar aqui em Voltar e vou selecionar a nova livraria chamada Curso. E aqui está a nossa paleta de cor. Se a gente der um duplo clique, a gente consegue ver todas essas cores aqui com destaque. Ao clicar na cor, a gente já vê as suas composições em HSB, hexadecimal, RGB. E a gente pode também utilizar os conta-gotas para copiar uma dessas cores. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse fazer uma linha vetorial logo abaixo do texto, e eu quero que essa linha tenha um preenchimento de cor com a cor marrom. Eu vou clicar aqui no conta-gotas e eu seleciono aquele tom de marrom que eu quero, ou ciano. E ele já vai automaticamente capturar aquela cor e colocar no preenchimento do objeto que eu desenhei. Caso você tenha uma imagem que você queira utilizar como base para extrair a cor, você também pode aqui através do Adobe Color. Basta clicar na opção Extrair Tema, clique aqui para selecionar um arquivo e escolha o arquivo que tem a cor que você queira capturar. Clique em Abrir e ele vai abrir essas bolinhas aqui, onde ele vai estar capturando elementos de cor diferente da paleta. Caso você queira trocar alguma das cores, basta clicar na caixinha e arrastar para outro lugar. E você já vai ver a cor sendo representada aqui embaixo, assim como o seu hexadecimal. Como eu comentei antes, você pode vir aqui e salvar na sua livraria. Caso você não queira salvar na livraria, você também pode capturar aqui embaixo o hexadecimal. Basta clicar aqui para copiar e agora ao acessar o Premiere, você pode colar, clicando no objeto que você quer colar essa cor, clicando aqui embaixo na caixinha de cor e colando aqui o hexadecimal. Clique em OK e pronto, ele já colou a cor que você capturou.